Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a pergunta que Fernando Haddad não respondeu. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, esse é mais um vídeo do canal sobre o novo teto de gastos. Eu tô ficando chato, eu tô ficando insistente, eu tô ficando monotemático, né? Mas eu acho que é minha obrigação estar debatendo isso, estar falando da gravidade desse ataque que vem contra a classe trabalhadora, contra as políticas públicas, contra os serviços públicos, contra o funcionalismo público. Na luta contra o teto de gastos do Michel Temer em 2016, eu participei de ato, de protesto, de passeata, de trancamento de BR, fui para marcha em Brasília, ocupei por 2 meses o Centro de Educação, a gente foi derrotado, infelizmente, mas teve muita luta e agora não está tendo. E assim, minha obrigação enquanto militante, enquanto comunista, enquanto alguém comprometido com a classe trabalhadora é no mínimo debater, é no mínimo fazer a crítica, é chamar para reflexão, é o que eu posso fazer. Nos últimos dias, como eu venho debatendo muito o teto de gastos, tem algumas pessoas que estão inclusive deixando de apoiar o canal, estão cancelando o Apoia-se porque não estão gostando das críticas que eu estou fazendo à política do ministro Fernando Haddad, com autorização do presidente Lula. E aí, enfim, eu lamento, fico triste, mas é isso, assim, não tenho o que fazer. Eu nunca teria outra postura. Eu sou contra qualquer política de teto de gastos, porque isso é um ataque à classe trabalhadora brasileira. E não importa se o governo é do Michel Temer ou do Lula, minha posição é a mesma. Porque meu compromisso político é com a classe trabalhadora e com a Revolução Brasileira, e não com o governo de momento. Dito isso, teve uma audiência na Câmara dos Deputados com o ministro Fernando Haddad. Vocês viram nos portais da mídia progressista o Haddad brigando com a direita, né? Ah, o deputado direitista fez pergunta X, fez pergunta Y, e briga e não sei o quê. Mas uma coisa que vocês não viram praticamente em canto nenhum foi a pergunta que a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, do PSOL, fez ao Fernando Haddad. Eu duvido, desafio, alguém me mostrar algum erro na pergunta da deputada. Ela sintetiza em poucos minutos todos os perigos, todos os ataques à classe trabalhadora que estão inscritos nesse novo teto de gastos. A gente vai ver a pergunta da deputada e vai ver a resposta do Fernando Haddad. Prestem bem atenção que isso aqui é fundamental. O senhor garante que novos tributos não serão criados? Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Fernanda Melchiona. Solicito a inclusão do tema de liderança, presidente. Primeiro, cumprimentar o ministro Haddad, cumprimentar a equipe do Ministério e dizer que, claro, nós aqui estamos vendo alguns deputados do bolsonarismo que defendem uma regra ainda mais arrochada. Isso não é nenhuma novidade. Nós convivemos com Paulo Guedes, com o que significou uma agenda desastrosa que entregou 33 milhões de brasileiros na pobreza. Nós enfrentamos e vencemos a batalha contra a reforma administrativa e uma agenda econômica neoliberal combinada com a tentativa de supressão das liberdades democráticas. Então, é óbvio que eu não esperaria nada diferente desses que defendem uma lógica pró-grandes capitalistas, né? Agora, ministro, eu quero fazer um debate franco com o governo, né? Justamente nós que enfrentamos tanto nos últimos anos para devolver a possibilidade de maiores liberdades democráticas para seguir a luta. E a minha comparação é do governo Lula com o próprio governo Lula, ministro Haddad. Esse arcabouço que está sendo proposto, se tivesse vigorado desde 2003, teria tirado 8 trilhões dos serviços públicos oferecidos para a população. O segundo governo Lula, para sair da crise internacional, cresceu, respectivamente, 9,59% e 16,30% nos anos de 2009 e 2010. Agora... Vamos lá, gente. Vamos lá. A deputada Fernanda Melchiona cita um estudo que foi produzido pela bancada do PSOL, né, pelos assessores do PSOL, com destaque para o grande economista e meu amigo Davi De Cache,
que fala que se a regra do novo teto de gastos proposta pelo Fernando Haddad com aval do presidente Lula tivesse valido desde 2003 para cá, os serviços públicos teriam perdido 8 trilhões de reais. 8 trilhões com teto de tapioca. Eu falo teto de tapioca, os meus amigos ciristas dizem que eu estou imitando o Ciro Gomes. Eu gostei da expressão, gente. Então o crédito é de Ciro Gomes. Eu acho a expressão didática. Então é isso. Ciro Gomes que popularizou isso, eu me apropriei. 8 trilhões com T de tapioca. Isso seria perder um PIB brasileiro em orçamento para os serviços públicos, em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em esportes, em meio ambiente, política para mulheres, política para negro, política para LGBT. Tudo isso, de 2003 para cá, se tivesse valendo esse teto de gastos, seria 8 trilhões a menos. E a Fernanda também lembra, deputada, numa intervenção inclusive genial, que o governo Lula, vocês lembram, quem não tem idade para lembrar, pesquise na internet. Quando teve a crise capitalista de 2008, o Lula deu uma fala muito polêmica, que ele falou que a crise, quando chegasse no Brasil, seria uma marolinha. Porque a mídia burguesa vinha dizendo que seria um tsunami, né? Um tsunami. Aí o Lula falou assim, não, vai ser uma marolinha. E aí bateram no Lula. O que foi que o Lula fez? Teve uma desaceleração da economia global por causa da crise capitalista. O Lula turbinou o investimento público para compensar a retração de entrada de capital estrangeiro e a baixa do investimento privado. Então ele manteve a economia aquecida a partir do investimento público, e aí vem PAC, e aí vem a aceleração do Minha Casa Minha Vida, a construção de novos campos de universidade, aumento de salário mínimo, ou seja, ele contrabalanceou a tendência recessiva da economia global com o papel indutor do Estado, turbinando o investimento para alavancar a demanda. Com o novo teto de gastos do Fernando Haddad, aprovado pelo Lula, se amanhã estourar uma crise capitalista, não é possível fazer isso. Então o Brasil iria para um buraco profundo, porque não há capacidade de aumentar o investimento público para compensar um ciclo recessivo na economia com redução do investimento privado, do crédito privado e da entrada de capital estrangeiro na economia brasileira. Percebe a gravidade disso? E aí vocês vão ver que o Haddad, quando vai responder a deputada Fernanda, o Haddad diz, isso foi no primeiro e no segundo governo Lula, mas agora a gente acha que não é o momento do investimento público, é o momento do investimento privado. O Haddad é um liberal. Veja, no debate econômico, a distinção de dois grandes campos, né? Heterodoxos e ortodoxos. Heterodoxos é keynesianos, desenvolvimentistas, cepalinos, marxistas, todo mundo que não é meio que liberal, neoclássico, neoliberal, né? Beleza. A ideia de que o desenvolvimento é puxado pelo investimento privado e que compete ao Estado criar um cenário macroeconômico estável, bem regulado, para manter baixa a taxa de juros e o custo do crédito privado, e aí a partir disso, com previsibilidade do investimento privado, vai vir e vai alavancar a economia. Isso é uma teoria liberal do desenvolvimento. Isso é o que a gente, marxistas, combate há mais de 100 anos. Isso é o que os keynesianos combatem há mais de 70 anos. O Haddad é um liberal em debate econômico. E a gente vai ver isso no decorrer do vídeo. Agora, tem gente da sua equipe, o senhor próprio, estão dizendo que 0,6 nesse novo teto que está sendo proposto vai ser suficiente não só para sair da crise, como para entregar para a população medidas muito importantes, como aumento real do salário mínimo, como investimento massivo nas universidades que foi desmontado pelo governo Bolsonaro, como atualização da tabela do imposto de renda. E o que nós vemos é uma lógica perversa de ajuste fiscal numa das regras mais rígidas do mundo e que, obviamente, não existiu no Brasil até 2016. Foi o governo golpista do Temer que trouxe a emenda constitucional 95 que massacrou tanto o povo brasileiro. E agora, o senhor que tinha até agosto para mandar uma regra fiscal, digamos assim, manda essa proposta que é uma proposta que, de novo, ajusta com as contas do povo brasileiro, as necessidades,
piorada pelo relator Cláudio Cajado. Isso é fato, piorada pelo relator Cláudio Cajado. Mas a proposta original já não era boa. Lembrando que tem vídeo no canal debatendo as pioras no novo teto de gastos que foram operacionalizadas pelo Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, que foi escolhido pelo Arthur Lira. Coloca aqui, Max, por favor, o vídeo. Assistam esse vídeo e leiam um texto, inclusive, do Antônio Martins, de Outras Palavras, que eu recomendo nesse vídeo, que detalha quais são as pioras de um texto que já não era bom, viu? Já não era bom. E nós que esperávamos tanto um projeto revogando a autonomia do Banco Central para devolver ao governo Lula a política monetária do país, ficamos preocupados, porque o que pode fazer a extrema-direita crescer de novo é a frustração diante de uma agenda econômica que não melhora a vida do povo. E com esse arcabouço, vocês estão numa camisa de força, ministro. Não com a camisa de força. O Rogério Seron, secretário do senhor, o senhor conhece, e a equipe econômica falam da questão do piso da educação e da saúde. Segundo a EBC, né, o site da EBC, a equipe econômica, esses pisos criam problemas para os gastos totais do governo, estão submetidos a uma regra geral, que era o teto de gastos, e será submetido pelo novo arcabouço. Não precisa ser muito inteligente, porque tem o 0,6 e o 2,5 de máximo, que os pisos que são constitucionais e que crescem a 100% ficam limitados. O conjunto do que pode crescer é 70% na regra que o senhor está propondo. Ou as áreas que não estão cobertas para o piso vão ser massacradas, leia-se mulheres, negros e negras, indígenas, cultura, ou ato contínuo. Infelizmente, a declaração do Rogério Seron, que abre margem... Meu irmão, olha a cara de pastel do Haddad. Veja, gente, eu já expliquei isso no vídeo do canal. O novo teto de gastos está piorando no Congresso. Depois parem esse vídeo, ou quando acabar ele, voltem lá. O novo teto de gastos, como está proposto, vai fazer com que necessariamente o governo Lula envie uma PEC para reduzir os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. Necessariamente, o governo Lula, aprovando o novo teto de gastos, vai ter que atacar os mínimos constitucionais de 18% e 15% para a saúde e para a educação. Percebe? Ou ele faz isso, ou vai escassear ainda mais dinheiro para todas as áreas. O histórico, lendário e indispensável cacique Raoni, recentemente numa cerimônia com o presidente Lula, elogiou, agradeceu o governo, disse que é muito importante que tenha um Ministério dos Povos Indígenas, comandado por uma liderança indígena, que é o senhor Guajajara, mas o cacique Raoni foi e falou assim: agora, presidente, falta dinheiro, né? Muito massa que a FUNAI parou de ser atacada, dispensável. Muito massa que a FUNAI agora funciona de verdade. Muito massa que tem um ministério sério, comprometido. Agora falta orçamento. Como é que vai garantir orçamento, por exemplo, para o Ministério dos Povos Originários, dirigido pela senhora Guajajara, com esse novo teto de gastos? Como é, gente? Como é que vai ter orçamento para o Ministério da Igualdade Racial, dirigido pela Aniele Franco? Como é que vai ter orçamento para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, dirigido pelo Silvio Almeida? Sabe? Ministérios muito importantes, muito bons, que tem vários projetos, mas só se executa a política pública com orçamento, gente. Política pública não é só ideia. O ciclo da política pública é a formulação, é a implementação, acompanhamento e avaliação. Quando você não tem orçamento, você fica só na formulação. Porque é isso, não tem dinheiro. Percebe? Não tem orçamento. Então como é que é? Aí vamos desenrolar a pergunta da deputada Fernanda Merchiona. A desconstitucionalização do piso da saúde e da educação vão ser feitos. Eu lhe pergunto, o senhor pretende, o governo propõe a revogação, desconstitucionalização dos pisos da educação e da saúde? Segundo, a defesa dos servidores públicos. O relatório prevê que, em caso de descumprimento de resultado primário, haja proibição de criação de concurso público, de reajuste de despesas numa categoria que teve um arroxo brutal e que teve agora os 9%, né, de reposição da inflação, que é muito importante, mas absolutamente insuficiente diante das perdas de uma categoria federal que está em todo o país e que é fundamental para enfrentar a crise econômica que está sendo penalizada pela regra do arcabouço.
Então, atacar o serviço público porque as receitas foram frustradas, por exemplo, por conta de uma possível desaceleração internacional, é um escândalo. Quem vai ser punido não é o governo, é o povo. O relator ampliou também o que é submetido aos tetos. Piso da enfermagem, ministro. Nós acabamos de conquistar o piso da enfermagem. Fundeb, o maior fundo de educação básica do país que o Bolsonaro não queria, foi derrotado pela luta. Eu vou gravar um vídeo específico falando sobre como o novo teto de gastos ameaça o piso da enfermagem. Gente, pelo amor de Deus. É mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, a maioria trabalhadoras no Brasil inteiro, tiveram uma luta hércula, comeram o pão que o diabo amassou, morreram feito mosca durante a pandemia, conseguiram finalmente conquistar o piso e querem colocar o fundo do piso da enfermagem no novo teto de gastos, com aval do governo Lula. Não é possível, gente, que a gente fique calado com um negócio desse. É inacreditável, sabe? É surreal, porra. Você fica, meu irmão, que porra é essa? Meu irmão, às vezes eu fico me perguntando, será que eu não entendo nada de política? Será que eu tô louco? Porque não é possível que eu seja um dos poucos que está falando desesperadamente sobre isso, que não é possível. Mais 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, a maioria trabalhadoras, mulheres, boa parte delas mulheres negras, finalmente conseguiram conquistar o piso da categoria, uma categoria tão explorada, tão precarizada, tão fodida. Eu conheço várias trabalhadoras da enfermagem, todas elas têm no mínimo 2 empregos. Eu nunca conheci uma enfermeira que só tivesse um emprego. Percebe? A galera conseguiu conquistar o piso, vai colocar o piso da enfermagem no teto de gastos. Sabe? E vai ficar todo mundo calado. É inacreditável. Desculpa a indignação, mas é foda, viu, gente? Na moral. Da educação, quando era presidente, essa Câmara aprovou. Mas como é que vai incidir o teto, sem contar as estatais, sem contar os bancos públicos fundamentais para medidas anticíclicas? E concluo, a questão da responsabilização é grave, que entre a possibilidade de punição, de criminalização de gestores públicos, um país que fez o impeachment da Dilma por pedalada, o que vai significar isso? Obrigado, deputada. Aí reparem, essa foi a pergunta da deputada Fernanda Merchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul. Inclusive, parabéns, deputada, pela sua coragem, parabéns pela sua pergunta, parabéns pelo seu posicionamento. É disso que a gente precisa, de debate, de crítica, de reflexão, de questionar o governo sobre sua responsabilidade. Aí, em seguida, fala a Gleisi Hoffmann, dá uma alisada no Haddad e não comenta nenhuma das críticas da Fernanda Merchiona, e vem outro deputado, aí o Haddad vai responder. O Haddad começa respondendo os deputados de direita. Eu não marquei a minutagem bem, a partir do momento que o Haddad começa a responder a Fernanda Merchiona. Então a gente vai procurando aqui juntos e vai achar. Vamos nessa. Pronto, gente, achamos aqui o momento que o Haddad vai responder. Preste atenção, ele começa dizendo, deputada, a senhora tem razão em se preocupar com várias dessas coisas, não cita as coisas. Vamos ver o que o Haddad responde para as preocupações legítimas da deputada Fernanda Merchiona. Nós estamos aprovando parâmetros para os próximos 3 anos. Nós não estamos... Veja bem, quando nós assumimos o governo em 2003... a despesa primária era de menos de 16%. Não é o caso agora. Você tinha espaço para aumentar a despesa. Nós aprovamos a PEC da transição para não desguarnecer nenhum programa social e recuperar os que foram extintos, que é um novo piso, né, de investimento. Então, nós não estamos partindo daquela base de 2003. Então, olhar para trás e dizer, não, o governo Lula aumentou a despesa primária em 6% ao ano. Isso não vai mais acontecer, mano. Não vai mais acontecer. A não ser que a economia cresça. Eu não acho que deveria. Sinceramente, eu não acho. A não ser, a gente tem que criar as condições para a economia crescer. Veja, que miserável. Meu irmão, tem muita raiva desse bicho, porra. Eu não acho que isso deva acontecer. Durante o governo Lula, a despesa pública cresceu em média 6% ao ano. Perfeito? Perfeito. Nenhum dos problemas fundamentais do Brasil foi resolvido.
O Brasil não erradicou o analfabetismo, o Brasil não universalizou o acesso à saúde pública, o Brasil não universalizou o acesso ao saneamento básico, não universalizou o acesso à água, não universalizou o acesso ao ensino superior, não garantiu uma robusta política de cultura, não criou uma política de proteção ambiental, desmatamento zero, recuperação de rios, recuperação de terras desagradadas, não fez a reforma agrária. Então, assim, o investimento público cresceu 6% ao ano e boa parte disso, na prática, serviu para recuperar indicadores sociais destruídos durante os 8 anos de FHC. Percebe? Por exemplo, você pega o número de matrículas na educação básica e assim como a reposição orçamentária, investimento em construção de novas estruturas e por aí vai, foi basicamente reposição do que foi destruído nos 8 anos de FHC. Tá ligado? Então, assim, aquele nível de investimento público foi importante comparado com o governo FHC, mas basicamente repôs o que o governo FHC destruiu. Eu lembro de uma notícia que rodou muito, que foi, eu não lembro se foi 2014 ou 2015, mas acho que foi algo assim, que o salário mínimo tinha voltado ao poder de compra que tinha antes do golpe de 64. Então, sabe, toda aquela política de valorização do salário mínimo feita durante os governos petistas, ela basicamente recuperou o poder de compra que o salário mínimo tinha antes do golpe. E aí, hoje, qual é a situação? Hoje a gente vem num país depois de 7 anos de austeridade, pô, que começou com Dilma II, foi aprofundada com o golpista Michel Temer e radicalizada com o governo Bolsonaro. Então a gente tem todos os problemas que o Brasil tem há 500 anos e que foram agravados nos últimos anos com as políticas de austeridade. Então a gente precisa, na verdade, de turbinar o investimento público para dar respostas mais robustas a, por exemplo, o problema da evasão escolar, que explodiu nos últimos anos, a deteriorização da infraestrutura médico-hospitalar, a dependência cada vez maior da compra de insumos médico-hospitalares do estrangeiro, particularmente da China, a piora da qualidade de infraestrutura das estradas brasileiras, a reposição do funcionalismo público para a IBAMA, para a ICMBio, para a Fundação Palmares e IBGE e por aí vai, que foi degradado nos últimos anos. Ou seja, o ministro infeliz olha para os primeiros 8 anos do governo Lula e diz assim, ó, aquilo ali foi muito, não vai se repetir e que bom que não se repita. É um miserável. Como é que a economia vai crescer, Haddad? Como é que a economia vai crescer sem um protagonismo do investimento público? Tá ligado? Meu irmão. Nós não vamos... A gente não vai chegar num bom denominador se a economia não crescer. Nós temos que criar condições para que os investimentos aconteçam, tanto público quanto privados. Tanto público quanto privados. O investimento privado tem tudo para crescer no Brasil. Nós temos mercado de capitais pujante, nós temos a atenção do mundo para várias oportunidades aqui. Então não se trata, essa mentalidade de que vamos gastar mais que a economia cresce, depende da circunstância. Veja como Haddad é um liberalzinho safado. Ele fala, o investimento privado vai vir. Por quê? Porque tem um mercado de capitais, porque ele não fala de demanda. Demanda agregada. O nível de investimento privado depende da demanda, porra. Depende da expectativa de lucro. A expectativa de lucro é fundamentalmente gerada em investimentos produtivos, né? Na indústria, no comércio, nos serviços, depende da demanda. Então, por exemplo, cara, isso é tão básico, meu irmão. Puta que pariu. Então, por exemplo, se você tem milhões de pessoas com renda no bolso, querendo comprar casa nova ou querendo reformar sua casa, isso vai dar um sinal para as empreiteiras, para a indústria de cimento, para as fábricas de tijolo, que existe uma demanda maior e eles vão investir para aumentar a produção, para melhorar a produção, porque tem mais gente querendo comprar. Então é a demanda que puxa o nível de investimento. Não existe isso. Vai crescer o investimento no Brasil. Por quê? Porque o crédito vai ficar mais barato. Mas tem gente querendo comprar. Tem gente
Imagina, na moral, vamos imaginar que você é um empresário, você é dono de uma rede de academias de musculação. Você tem 80 academias de musculação pelo Brasil. Aí você vai olhar assim, você vai pensar, vamos imaginar, né? O governo Lula lançou um programa de crédito para baratear o crédito. O governo Lula melhorou, deixou mais ágil, menos burocrático o processo de registro, de construção de novas sedes, novas filiais de empresas e por aí vai. Aí o governo Lula garantiu maior segurança e celeridade nas inspeções de vários tipos, né? Boa parte delas, inclusive, são de âmbito estadual e municipal, mas só a nível de argumento. Aí beleza. Aí ele melhorou as condições gerais de investir. Porra, o crédito está um pouquinho mais barato, as coisas estão mais rápidas, mais fáceis de se fazer, os trâmites burocráticos para abertura de uma nova empresa e por aí vai. Aí o dono da rede de academias vai olhar assim, porra, tá mais fácil abrir 10 novas academias. Eu vou investir? Não, porra, a pergunta que ele vai fazer é, existe demanda para isso? Existe muitas pessoas com renda no bolso que são potenciais novos clientes da minha rede de academia? Se a resposta for não, não tem investimento, não importa se o crédito tá de graça, porra. Não importa se tem uma simplificação tributária, uma simplificação burocrática administrativa gigantesca. Não importa. Se não tiver demanda, não tem investimento. Isso é uma premissa básica para quem não é liberal. Mas Haddad é liberal. Você está num processo recessivo, você pode dar um impulso fiscal prévio ao crescimento. Mas não é a situação da economia brasileira hoje. Ela não está precisando de impulso fiscal hoje. Ela está precisando de um impulso de crédito, que só vai ser conseguido com a redução da taxa de juros. Essa é a tarefa que nos cabe nesse momento. Garantir a execução orçamentária e garantir que o juro possa baixar, porque é aí que os investimentos vão fazer diferença. Não é, nesse momento, nas condições atuais da economia brasileira, não é por impulso fiscal que a economia vai crescer. Tenho segurança do que eu estou falando. É por uma calibragem da política monetária. Obrigado, ministro. Veja, a deputada Fernanda Melchiona perguntou sobre a redução do investimento público que o novo teto de gastos vai provocar. Foi o único ponto que a Haddad respondeu. E respondeu dizendo que é um liberal, que acredita que o protagonismo está no investimento privado e que não é necessário ter o mesmo nível de investimento público ou mais que o governo Lula 1 e 2. O ministro Fernando Haddad não respondeu sobre a inclusão do Fundeb no novo teto de gastos, não respondeu sobre a inclusão do fundo do piso da enfermagem no novo teto de gastos, não respondeu se o governo Lula pretende mesmo desconstitucionalizar os pisos da saúde e da educação, não respondeu sobre a punição que foi colocada num relatório pelo deputado Cláudio Cajado de proibir concurso público, reajuste de servidores. Ele não respondeu basicamente nada. Ele não respondeu particularmente um raciocínio que é óbvio que a deputada expressou, que é o que pode fortalecer a extrema-direita é aplicar um programa econômico que frustre as expectativas da maioria da população brasileira. Haddad não respondeu nada. É por isso que Haddad adora Globo News, adora Folha de São Paulo, adora estar em evento da XP, da Fiesp e tal, porque essas perguntas incômodas não são feitas a ele. Percebe? Ele adora debater com o liberal, conversar com ele, tá na CNN, pipipi, papapó. Porque essas questões não são feitas nesses espaços. E eu agrego uma questão que a deputada Fernanda Melchiona não fez, que é, o presidente Lula passou a campanha inteira dizendo que não ia ter teto de gastos no governo dele. Isso é um estelionato eleitoral ou não? Como é que é? Como é que fica? Percebe? São essas perguntas centrais que a gente tem que se fazer. Por fim, meu povo da educação e da saúde. Não é possível que a gente vai ficar calado vendo ser incluído o Fundeb
E o fundo para o piso da enfermagem, um novo teto de gastos. Não é possível, meu povo. Vamos se mobilizar, por favor. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.